E toda vez que eu tô boiando, olhando pro céu, esse céu infinito e azul, e tem tanta tranquilidade ao meu redor, eu penso, esse é um momento de felicidade. Eu morro de rir porque é quando ela tá em êxtase. Dualidade, um bate-papo com resumo de livros que tratam sobre o desenvolvimento humano e as inquietações da vida moderna, com a jornalista Adriana Nicásio e a publicitária Júlia Scheibel. Olá, ouvintes e amigos do Dualidade. Vamos encerrar hoje a primeira temporada, depois de 27 livros lidos, vividos e resumidos. Por isso separamos, nos próximos minutos, o que mais gostamos de cada um deles. E vamos falar um pouco sobre como esses livros foram úteis para a gente conseguir sobreviver nesse mundo líquido, dominado pela cultura agorista, onde o mercado... Para, Adriana, de ficar contando a segunda temporada. Ai, que eu gostei do Bauman. Então, não conta mais. Então, a partir de agora a gente vai falar sobre a primeira temporada e te trazer uma retrospectiva. Primeiro, Política pra Não Ser Idiota, de Cortella e Renato Giannini. O que você achou, Adriana? Não, esse foi o primeiro livro que a gente escolheu e eu gostava de Cortella, mas pra ser muito sincera com vocês, foi o primeiro livro completo que eu li dele. E nem era dele, era mais um diálogo com Giannini. Isso me trouxe uma certa criticidade na avaliação da política, que realmente foi bom. Porque eu passei a olhar a política em todos os momentos da nossa vida. Desde a reunião do condomínio, que às vezes a gente não quer participar, até a nossa atuação num trabalho mesmo. Porque nós somos um ser político, seja porque somos ativos ou por sermos omissos. E o conceito de idiota, né? Que o idiota é quem desconhece, que ele fala, né, Ju? Sim, que ele fala que idiota é aquele que tá pensando só em si mesmo, tá pra dentro, não é? Então a gente precisa, inclusive, fazer parte da política para estar com os outros. Isso. O segundo livro foi O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Foi um livro que... Não foi, viu? Adorei, você errou. O segundo foi O Dilema do Porco-Espinho, Como Encarar a Solidão, de Leandro Carnal. Foi o segundo? Tá aqui na lista, amorzinho. Você tá olhando a lista da onde? Vou até abrir o Spotify depois dessa. Não. Caramba, que trabalheira. Eu acho que eu digitei errado. O segundo foi O Poder da Ação. Porque eu tinha acabado de perder 10 quilos. Que o Poder da Ação meio que me deu um up assim na vida. Gente, vocês entendem que sempre que reclamaram da memória da Júlia, mas tá aqui, ó, O Dilema do Porco-Espinho, que foi feito como segundo episódio, tá? Mas a gente publicou vários episódios no mesmo dia. A gente é massa. E bem bagunçada no começo, porque não sabia como fazer podcast. Então vou começar pela ordem que tá aqui, tá? No Spotify. O Dilema do Porco-Espinho, Como Encarar a Solidão. Spotify não aproveita minha publicidade. Eu também tô no Deezer, eu também tô no Google Podcasts e no Apple Podcasts. O Carnal, esse livro do Carnal pra mim foi fantástico, porque ele separa a solidão da solitude, né? E ao mesmo tempo que ele traz qual que é o dilema do porco-espinho. É uma história do Schopenhauer em que diz que o porco-espinho, ele é todo espinhento. No frio, ele tende a se aproximar das pessoas. Mas quando ele das pessoas não, dos outros porcos-espinhos. E aí quando ele se aproxima dos outros, eles começam a se machucar. E se eles se afastam, eles ficam com frio. Então qual que é o dilema? Qual que é a aproximação ideal, né? E traz hoje para nossa realidade, se a gente for pensar no coronavírus. Você pode ficar perto, mas você não pode ficar tão perto, né? Então acho que a nossa sociedade ela vai sempre viver esse dilema. Qual que é a distância ideal do outro? Onde que é o limite do outro? O Dilema do Porco-Espinho eu achei muito legal porque, na verdade, eu não tinha lido nenhum livro do Carnal. E ele é muito denso, diferente das palestras deles, que são mais fluidas. Então, assim, eu percebi muita história, não é à toa que ele é historiador. Eu senti muita história sobre as questões da solidão, do romance. Ele traz filmes. Então, assim, é uma biblioteca esse livro. Esse livro é uma biblioteca de referências e de possibilidades da gente estudar, enfim. É um mundo. Carnal é muito bom. Carnal ganhou estrelinhas comigo com esse livro. Muito bem. E aí vamos pro Poder da Ação, do Paulo Vieira. Isso. O Poder da Ação é um livro de entrada para as pessoas que não estão lendo muito, que querem começar a ler alguma coisa para se animar, que foi o que aconteceu comigo naquele momento. Hoje eu não leria O Poder da Ação, porque hoje para mim ele não faz muito sentido.
Ainda mais porque ele coloca que você pode ser feliz em todas as etapas da sua vida, de todas as formas, sendo que eu não acredito mais nisso, né? Então, é um livro pro seu público, tá? Pra quem? Ele é um livro pro público dele, um público de pessoas que acreditam que podem ser multitarefas, pessoas que acreditam que podem ser felizes no emocional, na vida pessoal, na vida do trabalho, podem ser felizes em tudo que ela quiser fazer, ela pode ser feliz, né? Sendo que com o tempo, e acho que foi a agilidade emocional que isso me despertou, que se você é um multitarefas, você acaba como dirigindo bêbado. Você faz várias coisas, mas não faz nada com atenção. E eu também não acredito mais na felicidade como algo que pode ser alcançado, né? À medida que você vai lendo e vai estudando, você percebe que você vai ter momentos felizes, mas que uma felicidade plena é praticamente uma utopia. E se você ficar perseguindo isso, você nunca vai viver o momento presente e você nunca vai ser pleno, você não vai ser completo, né? Então eu acredito mais que o ser humano pode ser completo. Pois é, eu já não concordo com você, entendeu, Adriana? O Poder da Ação foi um livro que foi você que escolheu, você falou que realmente era aquele seu momento. Eu achei ele muito naquele estilo receita, tipo, X coisas que você tem que fazer pra ser feliz. Mas eu gosto desse livro quando ele fala pra você colocar em todos os parâmetros da sua vida, em todas as pontas, como se fosse de uma estrela. Você tem o direito de ter um social, de você ter uma casa organizada, de você conseguir fazer esporte, de você cuidar dos seus filhos, de você gostar do seu trabalho. E pra tudo isso, você precisa ter tempo pra tudo isso. Qual o seu tempo que você gasta naquilo que te importa? Se não te importa, por exemplo, um social, se não te importa os outros, provavelmente você é uma pessoa mais fechada, ou que você, não olhando pelo lado de traumas, tá, gente? A gente não tá sendo psicólogo aqui. Então, a minha visão é que esse livro traz um olhar pro todo, e o todo é importante. Então, assim, qual é o seu todo? Aonde que você tá gastando tempo? Então, eu acho legal o livro para programação de uma vida pessoal. Não acho ruim. Mas ele, sim, vai ser um pouco mais simples nessa visão vou zoar, dos coachings, né? Como eu falo, dos co-coaches. Não briguem comigo. Não, o Paulo Vieira, inclusive, ele tem a Febracis, né? Que é a escola de coach dele. Mas eu acho que felicidade, aí a outra parte que você falou, não é uma utopia. Eu não vejo como essa forma. Eu vejo, sim, como um reconhecimento da sua própria história, até onde você vai andando. Por isso que eu não acho que existe felicidade quando você ainda é muito novinho, né? Eu acho que a felicidade, ela vem com esse reconhecimento interno seu, essa sua busca pessoal, entendeu? Da sua história, dessa autenticidade. E seguindo, próximo episódio é Sociedade do Cansaço. Conta aí, Adriana. Não, eu não conhecia esse Byung-Chul Han, que é um coreano que dá aula no... Não, para. Ela falou igual a mim, Byung-Chul Han. Ela sempre reclamou no episódio que eu falava assim, Byung-Chul Han. Fala aí, é verdade. É porque você falava Byung-Chul Han, e aí eu larguei. É verdade. Tá vendo? A gente aprende coisa errada com os outros. Segue o Byung-Chul Han. Vai lá, foi só um comentário. Byung-Chul Han, que é um professor coreano que dá aula na Universidade de Berlim. E ele faz toda uma análise sobre o impacto da tecnologia, das redes sociais na nossa vida. E por isso que é a sociedade do cansaço, que é uma sociedade que está exposta, uma sociedade sem privacidade. E é muito interessante. Eu estava vendo ontem uma série chamada You, Você, que é de um gerente de uma livraria, que ele se apaixona por uma cliente e resolve perseguir. Em meia hora, ele tem acesso à vida dela inteira. Ele tem acesso ao e-mail, ao endereço dela, ao celular, às contas. Por quê? Porque tá tudo aberto. A vida dela é um livro aberto. Mas eu vou fazer um comentário. Você falou sobre isso, mas isso se refere ao No Enxame. Sociedade do Cansaço, ele se refere mais àquela produtividade, aquele tanto de positivo que não gera o negativo. É o Yes We Can. Que você contou, inclusive, sobre a sua vida pessoal. Foi super interessante, que você falou dos abortos todos que você já teve, até ter os seus 2 filhos. E é muito legal por essa visão, porque na verdade ele deu a polaridade como uma pilha. É muito pro positivo e menos pro negativo. E você falou desse episódio do You, que eu já vi todos, é muito legal, que fala sobre um psicopata, né? Um sociopata, enfim. Um cara que se apaixona pela menina na livraria e busca todos os equipamentos de comunicação digital, né? E que a gente perde, vamos dizer, a privacidade. Aí você já adiantou lá No Enxame, certo? Só pra gente... Eu que tô organizando os episódios, no final, ver como é que as coisas mudam.
Então, continuando, depois de Sociedade do Cansaço, o próximo episódio é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, de Mark Manson. Não, eu não lembro nada desse livro, a não ser que ele começa com Bukowski. Foi a única coisa que quando ele começou, a Júlia falou, vamos fazer esse A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu falei, não, esse livro não deve ser legal. Aí comecei a ler, ele fala de Bukowski, eu adoro Bukowski, me enganou completamente. Então, não, eu nada gostei pra do livro, você sabe que eu gosto, que é cheio de palavrão no livro. E ele é bem sarcástico. E o que acontece? Ele conversa e ele vai falando um pouco sobre a vida dele, sobre essas... Lembra que a gente fala que ele tem 30 anos, que enfim... Não lembro nada. Passou uma... Não lembra? E ao final ele fala da questão da morte, que ele perdeu um amigo muito próximo e isso fez ele rever a vida dele. Enfim, é bem interessante. Eu gostei do livro, pra mim, e inclusive ele é utilizado por vários psicólogos, tá? Ele é um livro que, assim, ainda que não seja de um psicólogo, muitos estão utilizando porque ele é uma junção de várias teorias, de vários estudos, por uma questão muito mais prática. Eu vejo que os psicólogos, eles indicam pra gente mais nova, né? Pessoal aí dos 20 e poucos anos, pode ser útil mesmo. Sim, até pela própria forma de escrever dele e tal. E aí o próximo episódio é Mudar, Caminhos para a Transformação Verdadeira. Que inclusive nós tivemos uma entrevista junto, né, na verdade. Né? Isso, com a Ana Paula Passos. Quer falar alguma coisa do livro do Flávio Gigovati? Não, o Gigovati era outro que eu conhecia, mas nunca tinha lido uma obra completa dele. E esse livro, Mudar Caminhos para a Transformação, foi um livro que depois eu fiquei pensando durante muito tempo sobre ele. É um livro que eu recomendo. E ele fala muito que o mudar, ele só se faz a mudança quando se tem dor, quando não se está bem em alguma situação. Porque estando bem, para que mudar, né? Então, ele fala um pouco do impulso de mudar, fala um pouco sobre como as pessoas são, como é que biologicamente a gente é, entendeu? Como é que a gente age nas relações, sobre o generoso e sobre... as relações de casal, quando tem uma pessoa que é mais cuidadosa do que o outro, ou como os egoístas... como é que eu vou te dizer? Como os egoístas se integram às pessoas um pouco mais generosas e como que essa relação acontece. Então ele vai explicando um pouco de várias questões. Eu adoro o Flávio Gigovati, né? Eu vou falar, não tem como. Pra mim os livros dele são maravilhosos, todos. E o próximo, que a gente leu e que inclusive seria o nome do nosso podcast foi Filosofia do Cotidiano. Foi, a gente, em vez de escolher dualidade, a gente tinha escolhido Filosofia do Cotidiano. Aí do nada vem a Júlia, olha, o Pondé tem um livro sobre isso. Eu falei, eita, a gente não pode plagiar Pondé, né? Esse livro do Pondé, eles são capítulos bem pequenininhos, 3, 4 páginas. Então, e é um livro que o Pondé ele é meio azedo, né? Ele gosta disso. Mas não é um livro ruim, não. É um livro que você aprende bastante com ele. Porque você vai lendo, vai se divertindo. Tem uma parte ou outra ali que quem não gosta de Pondé vai falar, eu disse que ele era ruim mesmo. Mas de uma forma geral é bom, vale a pena. Eu gosto esse livro me faz pensar até hoje, porque eu quero ter um filho. Um dia, quem sabe, nem namorado eu tenho, entendeu? Mas enfim, Filosofia do Cotidiano me faz pensar se quero ou não ter esse filho, ou se quero ficar tomando vinhos caros, porque ele faz essa referência, né? Entre ter uma família menor e ter uma família maior, e a diferença disso na vida. Ao final, ele fala de várias coisas interessantes, e traz um último capítulo apocalíptico. Por quê? Ele trata de toda essa questão da asepsia que a gente tá, nem existia pandemia, e ele já falava como é que as pessoas vão transar se as pessoas hoje estão extremamente assépticas. Você vê que no Japão existem outras formas. Eu até falei de uma série que se chama Osmoses, do Netflix, que trata dessa questão também do sexo virtual, etc. Então, o que acontece? Sexo virtual é masturbação na internet, né? Ai, que horror. Não, tira essa parte da gente. Não, ele fala diferente. Ele fala dessa questão com realidade virtual, que a menina... Enfim, e fala de várias outras questões também, sobre uma cápsula que você toma. Não é que ele tá prevendo isso, ele tá ironizando, né? Ele tá dizendo isso. Isso, ele tá ironizando a forma como a gente tá vivendo hoje. E aí a gente vai para um outro episódio que se chama O Poder da Autorresponsabilidade. Também do Paulo Vieira, do mesmo do Poder da Ação. Eu gosto. Não vou dizer que eu não gosto do Paulo Vieira. Eu gosto dele. Mas é um outro livro que é uma receitinha de bolo, né? Então ele é um livro com exercícios. Ele é pequenininho, ele é tamanho pocket, de bolso. Então você consegue fazer os exercícios, consegue observar na sua vida. Quando você toma as rédeas realmente da sua vida, de que forma que você consegue avançar,
Então, é um livro que vale a pena. Na verdade, Sim. todos esses livros, de alguma forma, a gente aprendeu com eles, né? Sim, e eu acho engraçado porque os livros do Paulo Vieira foram indicados pela Adriana. E agora ela fala assim, meio sem, sabe? Sem gostar muito. E eu que tava lendo e falando, gente, isso é muito receitinha de bolo, tô falando, gente, recomendo. Recomendo um pouco de receitinha de bolo pra você não ficar muito nas ideias. Pra você colocar na prática as coisas que você for pensar, devanear, enfim. Porque a pode ser vida porque é isso eu aí estou também, de né? férias. Essa parte prática. Eu tô de Oi? férias. É porque eu tô de férias, tô gravando esse episódio dentro de um carro, quente pra caramba. Olhando meu filho do outro lado desse vidro, na piscina. E eu fico pensando, tipo, o que vale a pena, né? E a gente vem agora pro próximo livro, que é A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, que daí a gente começou bem. A gente começou com filosofia, Clóvis de Barros Filho. Apaixonei nele. Eu tinha visto lá pelo nosso trabalho, a gente viu uma palestra dele sobre ética, fantástica. Esse é um livro, é filosofia na veia. Ele traz muitos mitos. Eu nunca na vida achei que eu fosse conseguir entender tantos mitos. E é maravilhoso, é maravilhoso. É maravilhoso. A vida que vale a pena ser vivida, cada capítulo demonstra como é que seria uma vida. Que você pode ir para um lado mais hedonista, você pode ir para uma vida mais de realização. Enfim, ele vai trazendo nos episódios essa possibilidade, né? De você ver a vida ou aproveitá-la de várias formas diferentes. Clóvis é muito bom. É o tal do Clóvis da pamonha. Que pra mim, Clóvis é Clóvis da pamonha. É da ética, mas ele sempre fala. A gente quer no começo uma coisa, uma vez que a gente já tem, vai ficando saturado e não quer mais. Aí a gente vai para o próximo episódio, que é Mindset, a nova psicologia do sucesso. Que é, enfim, foi best-seller esse livro, que eu acho que muita gente já ouviu falar. Tem aquela capa dos dois cérebros, né? Pra dizer do racional e do mais emocional. E ela trata nesse livro do Mindset o mindset fixo e o mindset de crescimento. Eu achei esse livro muito cansativo. Você entendeu o mindset fixo de crescimento? Acabou. O livro é o tempo todo a descrição de cada um. Não, mas ele é importante por quê? Porque até hoje eu me pego nisso. Às vezes eu tô com um problema, aí eu paro e acho que aquilo não tem solução, eu sacudo a cabeça e falo, Adriana, pega no tranco, que esse mindset é um mindset fixo. Você precisa andar pra frente, precisa olhar pra frente pro alto. Mindset de crescimento. Acreditar que é possível vencer. Né? É possível mudar. Não é porque as coisas estão como são que elas vão continuar desse jeito. Que se você rebolar um pouquinho, né? Não da forma erótica, né? O teste de sofá que eu tô sugerindo. Eu já ia zoar, já tava esperando a oportunidade. Eu já vi a maldade nos olhos da Júlia, então antecipei. Não viu meus olhos nesse zoom aqui que a gente tá fazendo virtual. E até vou fazer uma informação aqui muito interessante do dono do Skype. Ele falava que com o virtual você pode até matar a saudade, mas você não mata totalmente porque você não tem olhos nos olhos. Porque os olhos, eles não estão olhando pra câmera, pra bolinha lá em cima. A gente tá olhando pra tela pra ver o outro. Então o olho não tá um pouquinho caído, sempre um pouquinho, não tá com um olho no outro, né? Já trago essa referência aí, interessante. E aí pro próximo episódio, Prisioneiros da Mente, Os Cárceres Mentais, de Augusto Cury. Ai, gente, essa é uma historinha. Prefiro já espera virar filme, não precisa ler o livro. Eu achei o livro, ele quis trazer um pouco de ficção para ensinar essa mudança de mindset, não é mudança de mindset, mas como você não ficar preso nos traumas. Foi esse o objetivo do livro. E eu acho que ele pecou aí, quando ele tentou criar uma história. Olha eu falando do autor, né? Falando que ele pode pecar, fica à vontade pra pecar. Tudo na vida é narrativa. E acho que o Augusto Cury, como ele tem os cursos, que ele ganha dinheiro, é super, né, conhecido, né? É quase um Paulo Coelho. Ele quis pegar a fórmula do sucesso. E do meu ponto de vista, e vou ter que concordar com a Júlia, ele errou muito feio. Até hoje eu fico pensando na história da mulher que foi estuprada ali para metade do livro e que ela volta pro pai dela e agradece pela oportunidade de ter passado por aquilo, né? Então, assim, pra mim, assim, eu realmente... se vocês quiserem ouvir o nosso episódio, já vale mais a pena do que ler o livro, do meu ponto de vista. Concordo plenamente. Acho que é um desserviço que ele faz quando ele trata dessa forma situações tão difíceis. Então, não fique prisioneiro nesse livro. Augusto Cury, ele tem uma visão muito marqueteira também. Ele tem, né, buscado, tá aí no Instagram, enfim, tá crescendo. Mas acho que esse livro não é muito favorável. Apesar de ter vários livros que eu já li dele em anos anteriores, assim, até na minha juventude, assim, meus 18, 19 anos, eu lia muito Augusto Cury. Gosto, não sou contra. Mas esse livro, ele deu uma viajada na maionese.
É. E aí fomos pra outro do Clóvis, que é Clóvis junto com o Karnal, chamado Felicidade ou Morte. Minha dupla favorita, time Clóvis, time Karnal. Uhul! Gosto. Pode falar do livro aí, que você tá falando muito bem. Ele é um livro forte, né? Felicidade ou Morte. Então, se a Adriana acha que felicidade é utopia, então pronto, acabou pra Adriana a possibilidade da felicidade. Já fica com a morte. Não, que é isso? Eu concordo. Não, calma, vou explicar. A felicidade de uma forma geral. Você acorda feliz, passa o dia feliz e dorme feliz. Eu acho que isso não existe. Porque senão, ou você tá drogado, ou você tá com muita sertralina na veia. É porque que eu tive um burnout, que depois a gente vai chegar num dos livros que eu posso até contar um pouco sobre isso melhor. Tomei sertralina, até meu marido falou, Adriana, você tá tão bem, o que você tem? Que parei de reclamar do mundo, fica tudo, as cores ficam mais vivas. Tava drogada? Então, mas você tava drogada licitamente, assim, era lícito, você podia fazer isso com a sua médica. Não, mas eu tô muito melhor agora, brigando, reclamando, tô ótima. O que acontece? É química, né? A vida também é química. Mas essa visão de felicidade, eu só vou fazer aqui uma dualidade com você, que é, você tá pensando que felicidade é alegria. Primeiro, alegria se tem em alguns momentos. Felicidade, eu acredito que tá muito mais na realização pessoal do que num sentimento exacerbado de sentimento feliz. Ou reclamando menos, que não necessariamente, entendeu? É um contraponto aí do que você Mas quando você fala vida. realização de uma forma de realização, a felicidade vem ao fim. Mas a felicidade, ela não é o fim, ela é o caminho, ela é o processo. Então, é isso que eu tô falando. Saber que você já caiu e que você levantou, saber que você já viveu algumas experiências e que as próximas, por exemplo, dentro do que você viveu, não vão ser tão doloridas, pelo fato do próprio tempo e experiência que você tem, você vai conseguindo lidar com as coisas. E vai vendo que a felicidade é, na verdade, a estrada. Mas para essa estrada, para mim, ela não é uma utopia, ela não é a alegria do momento. Eu tenho dias tristes, mas se eu sou feliz, eu me acho feliz. Não, mas você pode ser feliz de uma forma geral. Mas você não pode dizer assim, agora dentro desse carro abafado, tô sendo feliz. Tá, porque você tá produzindo comigo. E mais importante do que ficar tomando banho de sol aí, envelhecendo a sua pele, entendeu? Com o sol de Brasília forte, você tá produzindo algo que vai ajudar as outras pessoas. Acabou? Parou com esse sofrimento aí do carro? Então é só você pegar a chave e ligar o ar, que eu sei que você tem. Vamos pro No Enxame, que eu tô aqui suando. Volta a tomar sertralina e seja super feliz, amiga. Por favor, solução rápida na vida. Ai, que horror. E aí o próximo episódio, depois de Felicidade ou Morte, de matar a Adriana aí no carro. Com calor. Enxame, perspectiva de digital do Byung-Chul Han. Eu falei dele lá quando eu falei da Sociedade do Cansaço. Porque Byung-Chul Han pra mim é digital. Então eu esqueci da questão da produtividade. Pronto. Então, pra vocês entenderem que ela foi lá na frente e não foi a Júlia que voou, foi ela. Então, só pra dizer, eu adoro esse livro No Enxame, ele é curtinho, leiam, não fique só no episódio. A Júlia fez um abertura artigo. De mente incrível. A Júlia fez um artigo sobre ele pro site do Resumo Cast. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Verdade, tá lá, bem legal. E aí, a gente vai pro próximo, que é Fudeu Geral. Um livro sobre esperança, do autor Mark Manson. Não, gente, vocês acreditam, ela me fez ler Mark Manson de novo. Vocês não têm noção da dor que isso foi. Foi ótimo. E aí ele fala das 3 leis de Newton, né? Que aí fala do emo Newton, que é... ele traz para o lado emotivo, que se você não souber lidar com ação e reação, seu emocional, etc., você não vai conseguir sair, assim, você não vai conseguir ter esperança na vida. Ele vai trabalhando... Ele dá uma brincadeira, eu gosto do jeito sarcástico e leve dele escrever, mas eu acho que tem experiência ali, tem conteúdo. Ele é um livro rápido, então assim, você tá... vou pro médico, vou ficar na sala de espera, você pega ele ali, ó, lê rapidinho. Que foi o que eu fiz com o essencialismo. Foi a primeira vez... Eu já ia falar logo, essencialismo, nesse clima, vai chup-chup, como ela diz. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei o essencialismo, eu tava no médico, que aí foi isso que aconteceu. Eu tive um burnout, tive um estresse gigantesco. Aí tava lá no neurologista, porque minha cabeça doía tanto, que eu achei que eu tava tendo um AVC. E daí eu cheguei no hospital, na emergência, e falei, eu tô tendo um AVC. Aí a enfermeira falou, senta aqui, Adriana, ninguém chega em pé do jeito que você está, gritando, tendo um AVC. Aí mediram minha pressão, tava ali 12/8.
E ela tá normal. Eu falei, não tá, minha pressão é baixa, ela é 10/6, 12/8 é alta. E, enfim, louca, né? O essencialismo, ele abriu uma porta de vida fantástico pra mim, porque é exatamente o que é o essencial. E o livro, eu lembro muito claramente das primeiras páginas dele, que é quando o autor, ele conta histórias de pessoas que aprendem a dizer não. Que era uma coisa que até então eu não estava conseguindo dizer. Então, assim, você começa a dizer não, você vai fazer o que é possível fazer, o que deve ser feito naquele momento, né? Que é uma coisa do que o Cortella, às vezes, ele diz, faça o que é urgente, mas não esqueça o que é importante. Então, esse livro eu recomendo para todo mundo, assim. Para mim, é um livro que realmente vale a pena. Se você não conseguir organizar a sua vida com o poder da ação, com aquelas calendários que ele traz, aquela programação do dia, provavelmente você pode estar tendo um problema de filtro. Então, o essencialismo te ajuda nisso, a olhar aquilo que é importante para conseguir organizar. E aí, o próximo livro é Agilidade Emocional. Abra sua mente, aceite as mudanças e prospere na vida. Ele tem uma capa muito parecida com o do Mindset, por isso que eu falo que é aquele cérebrozinho dos dois. Só que esse livro não virou best-seller. E para mim, ele deveria ter sido best-seller e não o Mindset. Porque a diferença de agilidade emocional pro Mindset, enquanto o Mindset fica explicando de forma acadêmica, descritiva, o que é um mindset fixo e o que é um mindset de crescimento, a agilidade emocional é o hub que faz de um pro outro. Não, ele é fantástico, eu vou concordar com a Júlia. A agilidade emocional tem uma parte que ele fala do menino que tava jogando futebol e ele se machuca, o menino tem 5, 6 anos, se machuca, começa a chorar, que criança com 5, 6 anos abre o berreiro, né, porque quer muita atenção. E daí o pai dele fala assim pra ele, não, filho, você consegue continuar jogando? E mesmo sentindo dor, e o filho dele diz, consigo, e ele segue jogando. E ele usa isso como exemplo pra vida inteira. E eu passei a fazer isso com a Mandinha, e eu falo, Mandinha, chop, chop, caiu, levanta, vamos em frente. Se não machucou muito, né? Claro que se vai quebrar um braço, tem que engessar. Mas ali, aquelas manhas de criancinha, eu consegui superar muito com ela. Então até o Mateuzinho, o pessoal fala, nossa, o Mateus não chora quando ele cai? Eu falei, não, ele chora, mas só quando machuca muito. É só cair, se só cair ele levanta. Então eu gostei desse livro. Isso, tá criando os filhos com um modelinho alemão aí. Tô gostando de ver, sem mimimi, entendeu? Isso aí, sem mimimi. E em busca de sentido, aí não tem mimimi nenhum. Porque se você fala em modelo alemão, foi o alemão que enfiou o pobre do Viktor Frankl, dona Júlia, lá no campo de concentração. E é o livro vendo? de todos. Se você quiser ler só um livro, leia esse, Em Busca de Sentido. Esse livro é incrível, eu já tinha lido antes, reli aqui pro episódio. Também tem um carinho enorme não só pela história do Viktor Frankl, mas porque ele pegou esse sofrimento e ele transformou eu vou dizer em educação, mas eu vou dizer, eu não vou falar em tratamento, porque a logoterapia é um tratamento, mas ele fez uma nova teoria com isso. Então, assim, é daí que eu falo, da dor ele conseguiu transformar em aprendizado, né? E aí o próximo livro, leve, interessante, que a gente foi até... Ju, pera rapidinho. Deixa. Do Viktor Frankl, a gente tem um artigo que a gente escreveu pro nosso LinkedIn. O LinkedIn é Dualidade, que vale a pena se vocês puderem ler e depois comentar e a gente continuar conversando, porque ele é extremamente atual. A gente pegou os elementos ali do nazismo e trouxe pra atualidade, então é bem legal. É verdade. E muitas pessoas fazem isso. A base de muitos desses psicólogos, até psiquiatras que trabalham, é em busca de sentido, é na logoterapia. Tá, indo pro próximo episódio, a gente tem qual? Liberdade, felicidade, foda-se. Então, é o livro que a gente foi, inclusive, no lançamento dele, né? Da Miriam. Cadê o nome dela? Esqueci. Miriam... E ela vai brigar comigo se eu não falar o nome certo. A Miriam Goldberg, não é isso? Isso, Miriam Goldberg, essa mesma. E aí ela traz um estudo sobre as pessoas mais velhas. E assim, como a felicidade vem com o tempo, ela vai explicando sobre esse sentimento, sobre a questão das mulheres em relação aos homens. Enfim, ela traz várias informações. Ele é o livro, assim, do tipo, quero me soltar, tô precisando de liberdade. Ela até conta um pouco, né, sobre essas questões de mulheres, do feminismo. Então, é bem legal nesse sentido. Ela fez a opção de não ter filhos. Ela é até colunista da Folha de São Paulo. E o livro, em boa parte dele, é defendendo a decisão das mulheres e não ter filhos. E ela diz assim, que quando você fica mais velho, quem vai cuidar de você não são seus filhos, são seus amigos. E muitas vezes os seus filhos são problemas para você. Então, como eu defendo muito a ideia de quem quer ter filho tem que ter mesmo,
Quem não quer, não tenha. Mas quem quer, que tenha seus filhos. E que filho não é assim, filho não é um presente que você vai comprar. Ele não é um item de consumo, né? Vou ter um filho pra me dar prazer, sabe? Pra ter prazer, eu como uma barra de chocolate. Mas, então, eu faço... Minha única crítica em relação a esse livro é isso. Ela fez um livro pro público que pensa como ela, tá? E, ultimamente, eu tô muito em busca de pessoas que pensam diferentes de mim. Porque eu quero aprender com o diferente. Pensar que nem eu, já tá tudo certo, né? Eu tenho meus amigos que pensam como eu tô inserida numa sociedade com pessoas próximas a mim que pensam como eu, então eu quero pensar diferente. E livros que falem de coisas diferentes. Como você tá falando da bolha social, as pessoas, né, até os algoritmos nos colocam para ver aquilo que a gente vai comprar, aquilo mais do mesmo. Então, realmente, para viver o diferente, a gente tem que mudar de tribo, ler livros diferentes, enfim. E aí o próximo episódio é O que a vida me ensinou, viver em paz para morrer em paz. Não, Cortella, leia. Ele escreve bem, ele é culto, ele é inteligente, sabe? Ele fala aqui nessa questão da história da nostalgia, da diferença da nostalgia, que a nostalgia e da saudade, né? Que a nostalgia é quando você tem dor. Então ele sempre faz essa brincadeira com as palavras. O que um ponto de vista diz, o que é outro. Eu gostei muito, muito. Cortella escreve bem, tem essa coisa da brincadeira das palavras, e ele é otimista, ele é positivo. Você não vai terminar o livro triste, como um Pondé, como ela diz. Então, eu acho que sempre vale Cortella também. Fica aí a nossa dica de um autor top. O Inferno Somos Nós, do Ódio à Cultura da Paz, do Leandro Carnal e da Monja Cohen. A Monja é minha amiga de paixão. Beijinho pra você, Monja. Ela fala do não julgamento. Ela ficou apaixonada pela Monja. A gente ficou vários episódios depois só ouvindo ela ainda se deliciando com a Monja. Porque ela fala do não julgamento. Ela é top. Amei a Monja. Então, Inferno Somos Nós vale demais para esses momentos de ódio, de polaridade entre as pessoas, entendeu? Então, esse livro, ele fala muito sobre a tolerância. Ele traz aquele perfil do budismo, né? De você voltar para dentro de si, em vez de fazer parte dos ataques. Então, tem a questão da impermanência, também. De que as coisas, elas são impermanentes mesmo. Isso, da impermanência. Essa visão do budismo mesmo. E aí o próximo é A Riqueza de uma Vida Simples, do Gustavo Cerbasi. Primeiro livro sobre finanças que a gente colocou aqui no Dualidade, né? Foi. E provavelmente vai ser o último, porque eu tenho problemas com esse tema. Não vai ser o último, não vou deixar. Arrume Sua Cama, do almirante William McRiven. Já viu que ela pulou. Vou falar um pouco da Riqueza de uma Vida Simples, já que a Adriana não quer falar. Então, não, é porque eu não quero dizer que o Gustavo Cerbasi tá falando de vida simples, me cobrando R$4.000 por um curso de finanças, que eu fui tentar fazer e não posso porque eu não tenho dinheiro. Então, o que te importa? Aprender, entendeu? Como fazer finanças ou ficar reclamando que não tem R$4.000? Então, desculpa aí, Adriana, te cortei, tá? A Riqueza de uma Vida Simples é pra você saber como ser feliz, entendeu? Gastando dinheiro com aquilo que te importa. Não é só pra você não gastar. E é pra você saber viver esse dia inteiro sem reclamar, sem precisar da serotonina. E ao mesmo tempo, sem precisar ficar gastando dinheiro. Então é como? Entendeu? Mas eu tava andando de barco lá no Lago Corumbá, que eu tô de férias, não posso viajar, então eu tava andando de barco. E a casa dele é linda e a Adriana sempre reclamava que a casa dele é maravilhosa. Ele tem questão de ganhar dinheiro mesmo, afinal ele guarda, né? Ele guarda. E aí o próximo? Não, quero só contar que eu tava andando de barco lá, toda feliz e contente. E aí pensando, né? Que a riqueza de uma vida simples. Que coisa mais simples do que você num barco no meio do lago? É muita simplicidade, mas você tem que ter dinheiro pra comprar o raio do barco. E você tem que ter acesso ao lago. Na verdade, a riqueza de uma vida simples, você vai ter aquela vida simples depois que você ralou pra caramba pra ter a vida simples. Isso. Não é fácil não, querida. As coisas não são simples, tá? Não. Pra vida ser simples, ela é complexa. A gente demora, vira complexo pra chegar no simples, entendeu? Pra não ser simplório. É isso que eu sempre falo. A vida pode ser simples. Eu me lembrei agora do Murilo Gun falando sobre que o Murilo Gun tem um curso de criatividade que a gente fez, eu e a Júlia, e ele diz assim, que a gente nasceu fora da caixinha, aí nos colocaram dentro da caixinha e agora a gente tem que sair da caixinha de novo. Então, a vida é isso. Da mesma forma, é a vida e a complexidade da vida. É aquela vida simples quando a gente é criança, aí vai pra vida adulta, aí bota na caixinha e depois a gente tem que aprender de novo a viver a vida feliz como uma criança, né?
E aí, vamos pro Arrume a Sua Cama. Pequenas atitudes que podem mudar a sua vida. Ai, gente, por mim pode passar esse episódio. Pode que não, é um negócio de vai, não. faz. Não, é óbvio, você tem que levantar e arrumar sua cama. A Julia não gosta de arrumar a cama dela, ela fica achando ruim. Mas você coloca seus travesseiros bonitos, arruma sua coxa Não. e fica olhando aquela Então. coisa gostosa, aquela paisagem da cama arrumada. Gente, se for assim, toda arrumada, eu terceirizo, tá? Eu terceirizo essa arrumação. Agora, se for mais simples, eu arrumo, não tem problema não. Só me dá muito trabalho não, porque não acho necessário. A gente Não. também tem um artigo bem legal sobre... É um resumo escrito, né, desse Arrume Sua Cama. Se você for lá no nosso LinkedIn, você vai saber quais são os 10 passos pra você ter uma vida, uma atitude que realmente vai mudar a sua vida. E eu pus em prática, isso faz diferença. Felicidade Aí, vai lá, autêntica do esposa de Mark militar. Seligman. Oi? Felicidade autêntica. Eu brinquei com você. Eu falei, isso aí, vai lá. Esposa de militar. Vai lá, arrume sua cama, entendeu? E aí, próximo, felicidade autêntica, que é como utilizar a psicologia positiva para alcançar todo o nosso potencial. A gente tem aí também uma entrevista com o Rodrigo Rodrigues, que é doutor em psicologia. E o livro trata de pequenas, vamos dizer assim, pequenas coisas na vida que você pode fazer que vão trazer, vamos dizer, uma vida mais feliz, mais solar. Como você não ficar remoendo os problemas, né? Ruminando. E ele também explica um pouco sobre como o cérebro funciona. Enfim, ele traz toda essa visão de uma felicidade, aí a junção dessas duas palavras, com autenticidade, para ver o que pra você importa. Esse livro Gostei, ele traz vários recomendo. testes, então ele traz testes sobre virtudes, ele traz testes até para você conseguir modular para onde você tá indo, para onde você tá com deficiência. Um livro eu gostei. E a questão da psicologia positiva, para mim, ele é um divisor de águas. O Viktor Frankl, ele começa com esse pensamento, e o Martin Seligman, né, ele, se eu não me engano, ele é o pai da psicologia positiva. Outros vieram antes dele, mas esse livro meio que divulgou a psicologia positiva. E hoje, nos tratamentos de psicologia, eu acredito que o TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, seja o mais recomendado. Porque ele não fica É embasado nele, né? Porque ele não fica remoendo o passado, não fica colocando a culpa na mãe, a culpa nos outros, sabe? Então, eu entendo que quando você consegue olhar... Esse é meu momento atual, tá, gente? Quem pensar diferente, fique à vontade, porque verdades absolutas, como o próprio Sócrates dizia, né? Ou pelo menos como Platão interpretou, elas não existem. Mas pra mim o momento é de olhar pra frente. Vamos seguir em frente. Deixa o peso do passado pro passado. Isso. Na verdade, não penso assim tanto quanto a Adriana, não. Acho que a gente tem que trabalhar alguns traumas que vieram, seja de pai e mãe, seja lá de trás da constelação, lá dos primórdios, não sei, né, dos ancestrais. Mas eu sugiro que não adianta ficar só remoendo aí, não. Porque a psicologia positiva trabalha o que você tem que fazer no hoje pra ir buscando e alcançar a sua felicidade, alcançar o que você quer, enfim, qual o seu objetivo. Próximo, atenção plena, mindfulness, como encontrar a paz em um mundo frenético. Vai lá, Adriana, que fez burnout, conta pra gente. Não, eu tô ótima, tô maravilhosa agora e sem tomar remédio. E uma das questões que me ajudou muito foi a meditação. Quando você traz na respiração a sua âncora, você traz a sua vida pro momento presente, você consegue olhar as coisas com uma visão diferente. E esse livro, ele traz uma sessão de 8 sessões, né? São 8 semanas de meditação guiada. Então, é um livro que eu recomendo. Você não precisa ler ele todo de uma vez. Você pode ler ele ao longo dessas 8 semanas. Separar um pedacinho, 20 minutos de manhã, 20 minutos à noite. E se dar de presente esse tempo. Atenção plena, na verdade, é um programa. Eu nem vejo ele como um livro, ele é um programa prático. Você vai lá, vê, lê aquela atividade e faz. Eu até brinquei do escaneamento corporal no começo do episódio, né? Que a Adriana fala, ai, como é que eu não tô pensando no meu mindinho do pé? Gente, também, como eu falo de terceirizar várias coisas na vida pra gente ter prazer, ganhar uma boa massagem me faz pensar em escaneamento corporal todinho. Gente, uma delícia. Mas nem sempre a gente pode fazer massagem, né? Ou que alguém faça na gente. Pra mim, meditação, ele traz essa clareza de pensamento, ela consegue trazer esse conforto na vida, clarear para mim, assim, é clarear os pensamentos. Quando a gente consegue meditar, acalmar, além de ter os insights, além de deixar as emoções passarem pela gente, sejam as excitadas ou as mais tranquilas ou as mais dolorosas, a gente vai conseguindo ter uma junção da gente mesmo, assim, a gente consegue chegar na nossa essência. E aí, pro próximo, arriscando a própria pele, assimetrias ocultas no cotidiano. Gente, o Taleb é ótimo. Ele é. Taleb é ótimo. Ele é.
Ele escreve bagunçado, e aí eu também penso um pouco bagunçado, e aí eu entendo o livro dele, gosto, entendeu? Ele é um cara fantástico. Eu o conheci pelo Antifrágil, que foi um livro que me ajudou muito em 2017. Agora, Assimetrias Ocultas no Cotidiano, ele trabalha muito essa questão de você não terceirizar tudo. Vamos dar um exemplo. Se você coloca tudo para os outros fazerem e você não sabe nada do pé no chão, de como fazer, você perde essa noção das coisas. Então, assim, só mesmo quem arrisca, quem tá na batalha, né? Como antigamente os monarcas estavam, monarquia estava, os reis também. É diferente de você ficar julgando, falando e posicionando pro mundo sem estar realmente vivendo aquelas experiências. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu com esse livro. A Júlia, uma parte que ela mais gostou, só pra variar, não fui eu que gostei dessa parte, sobre o gerente do banco. A minha avó entende mais de risco do que meu gerente de banco. E deu um título desse pra um artigo. E eu estava conversando com o meu gerente de banco, quando eu recebi o arquivo da Júlia com esse título para publicar no LinkedIn. Aí eu falei assim, gente, não pode esse título não é legal. Aí mandei de volta pra Júlia, perguntando, é isso mesmo que você quer dizer? Só que não foi pra Júlia, foi pro meu gerente de banco. E o meu gerente, tipo, eu tava tratando com ele de uma coisa muito importante. E aí ele recebe um arquivo. A minha avó entende mais de risco do que meu gerente de banco. Não, vocês não o gerente dela... Eu até mudei de gerente depois disso, porque ele ficou sem entender o que eu tava dizendo. Eu tentei explicar que não fui eu que escrevi, que tinha sido a Júlia que tinha escrito, mas não deu certo. Ele ficou chateado. Mas ela não tem nem 4 mil pra fazer o curso do Gustavo Sebastião. Eu não vou nem discutir com a Adriana sobre gerente de banco. Não, foi porque você disse que a gente tem que gastar nosso dinheiro com o que é essencial. Pra mim não é essencial fazer um curso com Gustavo Sebastião por 4 mil reais é caríssimo. Eu vou fazer outras coisas. Pra mim é caríssimo. Que eu tenho. Só estou brincando com você que sua conversa com o gerente de banco provavelmente não era sobre grandes investimentos, porque você tava discutindo 4 mil reais, entendeu? Pra mim, o texto que eu fiz foi com foco mostrando que ditados populares a longo prazo duram mais do que ideias de traders que falam agora sobre o mercado, mas não colocam, né, a responsabilidade deles nessas dicas. Você assina lá o contrato com milhares de riscos que ficam sob sua responsabilidade. Então, é aquilo que a gente falou da ergodicidade, daquilo que dura com o tempo e que assim é que funciona, né? Mas enfim, já zoei a Adriana aqui nessa situação. Vale a pena. Eu acho que eu ainda quero fazer Antifrágil com você. Ele é um livro denso, ele cabe na segunda vale. Temporada, o Antifrágil. Acho que vale. E aí o próximo é O Tempo do Autoencontro. Como fortalecer-se em tempos difíceis. Do Rossandro Klingey. O Rossandro, ele é um palestrante, ele vai muito na Fátima Bernardes. Ele é um psicólogo, um palestrante espírita, que eu gosto muito, muito mesmo. E eu sugeri esse livro até porque a arrecadação desse livro, eu obriguei a Júlia até a comprar o livro, porque a arrecadação desse livro ele vai para uma ONG que acaba ajudando pessoas na África, né? Então eu falei, não, Ju, a gente tem que fazer porque a gente compra o livro, a gente ainda ajuda as pessoas. E eu gostei pouco do livro. Marketing, caiu no marketing social, trouxemos o livro pra vocês, mas como o livro tratava também, foi escrito na época da pandemia, então fala um pouco sobre essa questão dos desertos da gente, da vida, as dificuldades que a gente passa, seja sozinho, seja com todo. E que, enfim, como a gente sai disso? E aí a percepção dele é que sempre tem esse encontro com Deus, né? Lembra até da música do Gilberto Gil, né? Que a gente fala no livro. E aí, por último, e mais não menos importante, Felicidade e Modos de Usar. Do Cortella, Karnal e Pondé juntos. E prefácio do meu amigo Clóvis de Barros. Já é amiguíssimo, né? Amicíssimo. Bem, esse episódio, olha, vale muito a pena. Eu só lembro do Cortella falando que felicidade é quando a gente tá num momento em que tudo tá tão encaixado que você podia morrer naquele instante. E toda vez que eu tô boiando, olhando pro céu, esse céu infinito e azul, e tem tanta tranquilidade ao meu redor, eu penso, esse é um momento de felicidade. Eu morro de rir, porque é quando ela tá em êxtase, né? E aí ela é contra a sertralina. Como é que ela...
Ela tem que buscar esse êxtase nela com todos esses livros, gente. Com Mindfulness, entendeu? Com Ligar o Foda-se, com tudo junto. Não, eu não sou contra a conseguir. sertralina. Eu tomei sertralina uns 6 meses. O que eu tô dizendo é que eu fiquei passada esse tempo todo. E eu me prefiro normal. Eu não bebo, gente, eu não tomo álcool. Porque eu não gosto do efeito do álcool em mim, então... Não, eu tô brincando, mas assim, quando você tem esse êxtase, né, que você fala, pra mim isso é uma sensação momentânea. Eu me conecto mais na felicidade dita por Karnal, que fala do esforço, e do Pondé, que fala da autenticidade. Eu me encaixo ali, entendeu? Apesar de viver a vida com vários prazeres. Eu já tomo um vinhozinho, gosto, uma cervejinha, gosto. Então, pra mim, assim, eu vivo os prazeres, mas a minha sensação de felicidade, ela tá nessa construção mais longínqua. Mas de jeito nenhum eu largo o lado hedonista o que da o Cortella disse pro Karnal e pro Pondé. Vocês vão pro inferno e ele vai pro céu. Então eu vou pro céu com Karnal e você vai pro inferno com... Não. Com Karnal, não. Eu vou pro céu com Cortella e você vai pro inferno com Karnal e com Pondé. Aham. Vamos ver. Lá em cima, quem vai estar lá e quem vai estar lá embaixo. Vamos ver quando é que vai ser a festa. Então agora, nessa festa, a gente vai pra 2ª temporada Dark, porque a gente quer fazer mais inquietações. A gente... tá indo para uma densidade do nosso dualidade. A ideia não sai do aprendizado, mas sim pra gente ampliar o nosso espectro da nossa vida, os prismas. E a gente tá muito feliz que vocês estão com a gente nessa. Os ouvintes viraram nossos amigos, a gente conversa, a ideia é essa mesmo, essa interação, essa conexão de pessoas. Tchauzinho, valeu. Obrigada, valeu, tchau, tchau.